Você já parou para pensar o quanto as redes sociais destroem relacionamentos? Prazer, eu me chamo Pedro, sou psicólogo clínico e o tema da conversa de hoje surgiu de uma conversa com a paciente, dela falando o quanto as redes sociais impactaram a autoestima dela, a confiança, acabou gerando conflitos e, por fim, a relação dela chegou ao fim com o namorado. Eu pensei, poxa, por que não falar disso num vídeo, já que é um tema que as pessoas têm falado tanto na terapia? Porque a verdade é que as redes sociais, elas alteraram muito a dinâmica das relações. Para começar, pelo flerte, de você hoje ter muito mais possibilidade de conhecer pessoas, é muito mais fácil. Isso acaba até mesmo estragando os relacionamentos muito antes do que deveriam. Porque antigamente, antes das redes sociais, se você queria conhecer uma pessoa, você tinha que descobrir quais grupos aquela pessoa fazia parte, se ela ia para a igreja, se não ia, se ela ia para academia, onde ela trabalhava, quem eram os amigos dela, para você procurar pontes para saber onde encontrar aquela pessoa. E a partir disso, você tentar se inserir naquele grupo que ela fazia parte, puxar assunto, pegar o número dela, conversar com ela, e depois de conversar com ela, chamar ela para sair. Então era muito mais difícil, mas durante esse processo, você valorizava cada uma das pequenas conquistas que você conseguia, e isso fazia com que você aumentasse o vínculo com aquela pessoa. Até o momento de sair, conseguir o primeiro beijo, você falava, poxa, realmente consegui. E aí se tornava mais difícil de você se separar daquela pessoa. Hoje não, é extremamente fácil, porque basta você procurar o nome da pessoa, jogar no Instagram, adicionar. Se aquela pessoa tiver interesse ou não em você, ela vai responder. E aí você, a partir daquilo, você chama a pessoa para sair e você tem milhares de outras pessoas que você pode adicionar, conversar, e torna muito mais difícil de você criar um vínculo realmente duradouro. E tem um outro impacto, que aí é o impacto sobre os relacionamentos amorosos. Porque quando você entra numa relação amorosa, antigamente, você entrava, você não tinha mais contato com ex-namorados, ou era muito mais difícil, porque você falava, pô, terminei meu antigo relacionamento, cada um segue seu caminho, e você não sabia mais o que teu namorado ou tua namorada fazia, se ele estava gordo, magro, se estava vivo ou não, se tinha entrado na faculdade, se tinha conseguido o emprego dos sonhos, o que estava acontecendo na vida. Então era muito mais difícil de você manter contato. Hoje não, você entra num relacionamento e se você quiser, você ainda tem contato com seus ex-namorados ou com as pessoas que você já ficou. Então você sabe se elas estão namorando, se elas estão vivas, se elas estão viajando, se elas conseguiram o corpo dos sonhos, se elas estão felizes ou não. Isso acaba fazendo você pensar, poxa, será que eu deveria ou não ter investido naquela pessoa? Porque sempre fica aquela dúvida, poxa, será que teria sido diferente? Enquanto você está numa relação nova. Então você poderia estar investindo numa relação nova, mas você ainda tem contato com o ex, e isso acaba complicando muito, porque a outra pessoa se torna insegura, porque a outra pessoa pensa, pô, pra que eu vou entrar numa relação que a minha namorada ainda tem contato com o ex, ou o meu namorado ainda tem contato com a ex? E faz com que a outra pessoa pense, pô, será que eu deveria realmente investir? E aí a outra pessoa fica insegura diante disso, porque pensa, será que realmente é para mim estar nessa posição? E a verdade é que existem N fatores. O principal é que as pessoas hoje, elas acreditam que se elas não mantiverem contato, elas não vão mostrar que elas são evoluídas, que elas têm inteligência emocional para lidar com o término de relacionamento. É porque se você excluir o teu ex, parece que você não evoluiu como pessoa. E a verdade é que são novas etapas na vida. E se você quer construir uma nova fase na sua vida, para que você vai ficar preso a uma pessoa que não te agrega mais? Então, nada mais justo do que muitas vezes você seguir seu caminho e falar, não, olha, eu não tenho mais relação com você, então eu vou te excluir do meu Instagram porque eu tô numa nova etapa. Só que as pessoas não têm coragem de fazer isso hoje. E aí elas acabam presas ao passado. Fora que existe muita gente, por exemplo, com um comportamento extremamente infantil de brigar e ir lá e postar uma foto. Pra quê? Pra ganhar likes, pra ganhar directs, pra medir o quanto ela ainda tem valor dentro do mercado amoroso. Então, brigou com o namorado, vou dar uma testada aqui, postar uma foto, e aí ver quantas pessoas respondem, quantas pessoas curtem, e a partir daquilo falar, se meu relacionamento acabar, eu acho que eu não tô tão mal não, acho que tem pessoas interessadas. E aí você pensa, pô, pra que eu vou ficar num relacionamento que tem conflito se eu posso simplesmente mudar de namorado ou de namorada e isso se resolver? Fora, por exemplo, que existe um comportamento que é muito mais masculino do que feminino, que é
muitas vezes o homem entra numa academia nova e ele vai lá e segue todas as mulheres bonitas e curte a foto dessas mulheres. E eu já vi muitas pacientes minhas reclamarem disso. De um namorado foi lá, adicionou as mulheres, curtiu, ela viu, foi comentar com ele e falou: Não, você tá muito insegura, você é louca. Até adiciona as mulheres curtem a foto dele. Ele fala: Não, nada demais, você tá muito ciumenta. E depois ela descobre até mesmo que esse rapaz, que esse namorado ficou com uma dessas meninas que ele adicionou. Isso é muito comum. E isso faz com que as pessoas acabem criando feridas emocionais e o relacionamento chegue ao fim justamente por causa disso, desses comportamentos. E inclusive essa minha paciente que gerou o tema desse vídeo, ela falou que hoje não. Ela, depois do fim desse último relacionamento que aconteceu, essas situações do namorado atrair com pessoas que ele adicionou e curtiu fotos, ela falou que hoje ela só entra no relacionamento e o atual relacionamento dela conversando sobre o tipo de comportamento que ela espera que a outra pessoa tenha em rede social. Então, ela conversou muito sobre isso, sobre curtidas, sobre adicionar pessoas novas tendo um relacionamento monogâmico, e ela falou que foi a melhor coisa que ela fez, porque hoje tá bastante claro que ela espera do namorado dela e que o namorado dela espera dela. Isso tornou as coisas mais fáceis dentro da relação. E acredite, quando você for entrar no relacionamento, converse sobre os acordos sobre rede social. Porque as redes sociais hoje têm um impacto gigantesco dentro da qualidade das relações. Simplesmente porque está muito mais fácil conhecer pessoas. Então, muitas vezes você fica inseguro e não tem coragem de conversar. Às vezes você tá aquela questão da fase da paixão e pensa, não, eu não vou conversar porque isso vai estragar. E você vai mantendo aquela relação, até o momento que para você é muito difícil lidar com o fato de que o teu namorado ainda conversa com a ex. E aí você pensa, pô, e agora? Como é que eu lido com isso? Mas aí já passou um ano de relacionamento, aí você vê, não, tá na hora, eu não sustento isso, eu não quero isso, e ele não vai se separar da ex, então eu não vai cortar o vínculo com a ex, então eu vou seguir em frente. Aí você vê, você perdeu um ano da sua vida. Por isso é importante você parar para pensar o que você aceita ou não em relação a redes sociais, para que você possa propor acordos de acordo com aquilo que você acredita. E se a outra pessoa quiser, tudo bem, vocês constroem uma relação. Se a outra pessoa não quiser, você segue em frente, porque com certeza você pode conseguir encontrar uma pessoa que pense a mesma coisa sobre a política de uso de rede social. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.